terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E só os que podem digam amém. Amém. Obrigado, que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um dos textos clássicos da Bíblia. Eu confesso que sempre quando leio, ou penso, ou ouço algo a respeito desse texto, eu sou levado à minha infância, pois esta é uma das primeiras histórias que eu ouvi e aprendi na escola bíblica dominical, quando ainda muito novo. De maneira que com isso eu estou introduzindo, reconhecendo que esse é um texto amplamente utilizado e, de certa forma, nós estamos familiarizados com ele. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar aqui, primeiro, identificar as razões pelas quais esse texto está aqui e está desta forma. Em segundo lugar, quais são os objetivos, ou alguns dos objetivos pelos quais o Espírito Santo ele fez com que essa história estivesse contada e narrada aqui e desta maneira. Para isso, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E por incrível que pareça, o primeiro passo nesta direção é desconstruir uma ideia, eu diria, limitada, e eu diria mais, que se torna equivocada, que é a ideia de que esta história, ela é uma história apenas sobre fé. É verdade que esta história, ela é uma história sobre fé, mas ela não é somente uma história sobre fé. Ela é mais do que isso. Limitar essa história apenas a um aspecto relacionado à fé é restringir demais uma história que tem um alcance muito maior. E para nós entendermos isso, é preciso levarmos em conta algo que aparentemente parece ser óbvio, mas que quando nós analisamos, percebemos a importância disso. O fato de que essa história está contada no livro do Gênesis. Essa história não está em Gênesis apenas por uma questão cronológica ou por uma questão relacionada ao tempo. O livro do Gênesis, como todos aqui sabem, é só a título de lembrança, é claro, Gênesis significa origem, princípio. E este livro, ele não é chamado de Gênesis somente porque aqui está narrada a forma com que Deus criou todas as coisas, ou como as coisas originaram-se. Na verdade, Gênesis conta o princípio de todas as coisas, não só a criação da natureza, mas como, por exemplo, o primeiro pecado na raça humana. Não só isso, Gênesis também conta-nos a respeito da primeira vez em que Deus anunciou a respeito do plano da redenção.
E não somente isso, porque Abraão, ou a história de Abraão está narrada aqui? Porque é exatamente em Abraão que Deus está originando o seu povo, isto é por meio de Abraão que Deus está começando a executar, a materializar aquilo que ele havia prometido lá no Jardim do Éden. Portanto, esta história é mais do que uma história sobre fé. Ela é uma história que marca a origem de um povo, e não de qualquer povo, a origem do povo de Deus, povo do qual viria aquele que resolveria de uma vez por todas o problema do pecado da humanidade. Agora, para nós avançarmos um pouco mais, é preciso formularmos uma pergunta, e a pergunta é esta: de quem é a iniciativa? Isto é, quem é que procurou quem? É Deus quem procura Abraão? Ou é Abraão quem procura a Deus? Quem é que dá o primeiro passo? Quem é que abre o diálogo? Quem é que quebra o silêncio? Quem é que vai a quem? Vejam, não é Abraão quem vai a Deus, até porque, pelo menos dentro de um espectro da Bíblia, até aqui Abraão sequer sabia a respeito de Deus. Então não é Abraão quem vai a Deus, é Deus quem vai a Abraão. Uma vez que a iniciativa é de Deus e não de Abraão, então isso aqui muda tudo. Porque se é Deus quem vai a ele, isto é, a Abraão, e não o contrário, a história, portanto, não é de Abraão. É que nós aprendemos, eu, por exemplo, cresci ouvindo dizer que a Bíblia é um livro de muitas histórias. Não é. A Bíblia é um livro de uma história só. E é o livro da história de quem? É só ver o primeiro versículo dela. No princípio, criou Deus. Então a Bíblia não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é um livro de uma história só. E que é a história de quem? A história de Deus. De Deus que por graça decidiu contar a própria história por meio de pequenas histórias. Portanto, a história aqui não é de Abraão. A história aqui é de Deus que decidiu inserir Abraão na sua própria história. Ou seja, a história aqui, e é preciso destacar, a história aqui é de Deus. Aliás, eu diria mais. Você pega, por exemplo, aquele texto conhecidíssimo, amplamente usado, quando diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, observe a expressão, o texto não diz: e se o meu povo que chama, o texto diz: e se o meu povo que se chama. Que chama é uma coisa, que se chama é outra coisa. Se Deus tivesse dito: e se o meu povo que chama, sim, ele estaria se referindo a: e se o meu povo que ora. Mas de oração ele fala depois: orar, humilhar. Mas aqui ele está dizendo o quê? E se o meu povo que se chama. Por exemplo, se eu chegar em alguém aqui e perguntar: como é que você se chama? Você vai responder: ah, eu oro a Deus. Não. Quando alguém diz assim: como é que você se chama? O que é que essa pessoa está perguntando? Qual é o seu nome? Então, quando Deus diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que ele está dizendo é: nem nome vocês têm. Porque quando o povo de fora pensa em vocês, eles dizem: povo de Deus, nação de Deus. Porque na verdade vocês carregam o meu nome sobre vocês. Então, na verdade, a história aqui não é de Abraão. A história aqui, ela é de Deus. De um
de nós para nada, mas que por graça inseriu Abraão na sua história. Quando você pensa assim, ou parte desse princípio, você chega à conclusão de que esta história, isto é, a história que nós chamamos de a história de Abraão, ela sai de uma esfera humana e atinge uma esfera divina. Ela sai de uma dimensão temporal e entra numa dimensão atemporal, eterna. Porque o que é que Deus está fazendo em Abraão? Deus está executando, Deus está materializando o que? Aquilo que Ele projetou na eternidade, aquilo que estava projetado na eternidade e que depois veio para o campo da palavra no jardim do Éden, agora está sendo materializado em Abraão, porque é desta semente que viria aquele, como veio, que resolveria o problema da humanidade. Daí o meu problema mesmo, com alguns pregadores que assumem o púlpito e despretensiosamente querem acreditar. Eles dizem que no Éden Deus perdeu o primeiro round e que Deus revidou lá no Calvário, ganhando no segundo round. Deus não perde nem o primeiro, e o segundo nem existe, porque no primeiro ele já resolve o problema. Não, porque lá no jardim do Éden Deus foi vencido, não foi não, porque quando Satanás pensou que havia vencido o homem com o pecado no jardim do Éden, a Bíblia já se apresenta dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram no jardim, tudo já estava resolvido na eternidade. É mais ou menos assim. Mais uma vez você chegou atrasado, porque antes que o problema acontecesse, eu já havia resolvido na eternidade. Quem crê nesta palavra, aproveite e adore ao Senhor. Para nós adiantarmos, Deus então dá o primeiro passo. Essa história assume essa dimensão eterna, essa dimensão divina, e Deus se apresenta a Abraão. Qual é a proposta? Deus se apresenta e ele vai dizer algo. E aí mais uma pergunta: qual é a primeira palavra que Abraão ouve de Deus? Não tem aquela frase que diz que a primeira impressão é a que fica? Bom, pelo menos no registro bíblico, qual é a primeira palavra que Abraão ouve de Deus? Deus chega, não diz quem ele é, não diz de onde vem, não diz bom dia, não pergunta se está tudo bem. Qual é a primeira palavra que Abraão ouve de Deus? Sai. Mais ou menos isso aqui: perdeu, entrega, abra a mão. Deus não chega dizendo ganhou, receba, eu vim te abençoar, eu vim te entregar. Não, primeiro Deus diz: me entregue alguma coisa. Aleluia. Deus não chega dando, Deus chega pedindo. Deus não chega entregando, Deus chega exigindo. E na verdade, aqui está o princípio. Porque na verdade, Deus se aproxima de Abraão exigindo. Por quê? Porque Deus chega em Abraão para esgotá-lo. Deus, a depender do nível do projeto dele na vida de alguém, ele